O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre mulheres de esquerda na 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, com Charlene Borges, defensora pública federal. Bom dia, companheiras. Meu nome é Charlene Borges, eu sou defensora pública federal e atualmente estou desempenhando a função, a missão de ser presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, o exercício de 2025. Além de estar exercendo essa função nesse momento, eu sou, acima de tudo, mãe, né, mãe, mulher. São traços muito importantes que marcam a minha atuação profissional, política. Sou defensora pública federal, sou ex-secretária nacional de Direitos Humanos, na verdade, secretária-geral de Articulação dos Direitos Humanos da Defensoria Pública da União. Venho dessa trajetória de atuação no campo de direitos humanos dentro da atuação da Defensoria Pública, e a partir disso eu ocupo hoje um espaço no Conselho Nacional de Direitos Humanos enquanto conselheira e presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos representando o poder público, né? Sou baiana, de Salvador, nascida e criada na periferia de Salvador, no bairro do Curuzu, bairro eminentemente negro, né, da cidade de Salvador. E tenho essa trajetória, né, muito marcante sobre o olhar de mulher negra, periférica, acadêmica de direito, profissional do direito, integrante do sistema de justiça. E hoje estou aqui ocupando as trincheiras que envolvem atuação na defesa, proteção e promoção de direitos humanos no Conselho Nacional de Direitos Humanos, né. Esse talvez seria um breve resumo. Dentro das minhas atuações profissionais, eu sou defensora pública da área criminal, esse é o meu ofício ordinário, mas a minha atuação na área de direitos humanos, ela passa pela defesa da população em situação de rua. Então, já integrei grupos de trabalho voltado para a proteção desse grupo social vulnerabilizado, também para a defesa de políticas étnico-raciais e para a defesa dos direitos das mulheres, né? Esses 3 eixos foram 3 grupos temáticos em que eu desempenhei a minha função na seara de direitos humanos dentro da Defensoria Pública da União. A partir dessa trajetória, eu passo a ser secretária de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União, que é a secretaria que tem um guarda-chuva sobre essa articulação com os movimentos sociais, com a sociedade civil e também com as entidades dos poderes públicos, com a articulação em relação a políticas públicas de direitos humanos. Finalizada essa trajetória dentro da Defensoria Pública da União, eu venho para presidir o Conselho Nacional de Direitos Humanos e estou aqui desde dezembro, né, do ano passado. Então, agora, no dia 13 de dezembro, farei 1 ano de mandato enquanto presidenta. E o grande desafio, né, desse ano, dessa missão, é a realização da 13ª Conferência Nacional
de Direitos Humanos. Estamos aqui nos últimos dias de preparatórios para a realização desta conferência. A 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, ela acontece depois de um hiato, né, de um intervalo significativo de 9 anos. Estamos há 9 anos sem uma Conferência Nacional de Direitos Humanos e sem, portanto, debater de uma maneira sistêmica, nacional, política pública para proteção, promoção, difusão de direitos humanos, né? É uma conferência que envolve diversos atores, né? É, a sociedade civil organizada, movimentos sociais, grupos sociais vulnerabilizados, a exemplo de população negra, juventude negra, povos de terreiro, povos de comunidades tradicionais, povos originários, pessoas em situação de rua, povos ciganos, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+, mulheres, feministas. Nós temos um rol, né, assim, enorme de atuação no campo dos direitos humanos e o Conselho Nacional de Direitos Humanos ele tem essa responsabilidade porque é a instância nacional que representa o conceito de participação social na construção da política de direitos humanos, né? Então, o Conselho Nacional de Direitos Humanos hoje ele abriga a voz de diversas entidades da sociedade civil, mas também de entidades e pessoas do poder público que também compõem essa rede de promoção e proteção de direitos humanos. Então, também serão atores importantes da Conferência Nacional, também as entidades e pessoas, autoridades do poder público, defensores e defensores de direitos humanos que estão nos territórios fazendo a atuação da defesa, então seja defensores públicos, membros do Ministério Público, seja outros profissionais que estão abrigados, né, do âmbito do Poder Executivo, dos estados, dos municípios e também do governo federal. De outro lado, nós temos também esse amplo guarda-chuva relacionado à participação social, que envolve as entidades da sociedade civil, movimentos sociais, os conselhos de direitos humanos estaduais, né, toda essa rede de conselhos também são integrantes desse sistema, né? Então, a conferência ela vem desses múltiplos atores, essas múltiplas bases, e o grande objetivo da conferência é justamente construir, né, o mote da conferência, da 13ª Conferência Nacional, é construir o Sistema Nacional de Direitos Humanos, né? Então, o objetivo é o enfrentamento aos retrocessos, mas também a construção do Sistema Nacional de Direitos Humanos para que políticas públicas de direitos humanos, com a representatividade devida, com a máxima participação social, seja realizada no âmbito dessa conferência. Sobre a organização da conferência, nós teremos 18 grupos de trabalho que debaterão os temas, né, 18 temas que estão distribuídos entre os 6 eixos da conferência. Nós fizemos uma consulta pública no começo do ano, né, e sempre imbuídos desse princípio da máxima participação social. E a consulta pública definiu os eixos e os sub-eixos temáticos que serão objeto de debate e construção, né, das políticas e das propostas no âmbito da conferência. Então, vou ler aqui para você os eixos temáticos seguidos dos 3 sub-eixos que comporão esses 18 grupos de trabalho. São 18 salas que vão comportar os nossos delegados e também convidados e observadores que poderão acompanhar os debates dessas propostas. Então, o primeiro eixo é o eixo relacionado ao enfrentamento das violações e retrocessos. Dentro desse primeiro eixo, nós temos 3 sub-eixos. O GT, que será, vou chamar aqui de grupo de trabalho, né? Então, o grupo de trabalho número 1 vai tratar de trabalho, acesso à justiça e combate aos retrocessos. O grupo de trabalho número 2 vai tratar de enfrentamento das violações dos direitos contra grupos vulnerabilizados. Esse é um grupo bastante amplo, né? O grupo de trabalho número 3 ele vai tratar da segurança pública e enfrentamento à violência. O eixo número 2 já é o eixo voltado para a democracia e participação popular. Então, o grupo de trabalho número 4 trata de participação popular nos espaços públicos. O grupo de trabalho número 5 trata de memória, verdade e democracia. O grupo de trabalho número 6, educação e direitos humanos. Aí vamos para o eixo número 3, que é igualdade e justiça social. O grupo de trabalho 7, garantia de direitos para grupos discriminados.
Grupo de trabalho 8, direitos sociais, e envolve aqueles que estão na Constituição: educação, saúde, moradia, trabalho e transporte. E o grupo de trabalho número 9, políticas públicas e populações vulneráveis. E aí, já caminhando para o eixo número 4, que trata da justiça climática, meio ambiente e direitos humanos. O grupo de trabalho número 10 volta-se para a educação ambiental e justiça climática. O grupo de trabalho 11, sustentabilidade e transição ecológica. O grupo de trabalho 12, direito à terra, à água, ao território e ao meio ambiente. O eixo número 5 trata da proteção dos direitos humanos no contexto internacional, né, que é uma outra importante frente que nós temos no âmbito do sistema de direitos humanos, né? Então, o primeiro grupo de trabalho proposto é o grupo que vai tratar do Sistema Internacional de Direitos Humanos. O grupo de trabalho 14 é sobre a soberania, cooperação e integração solidária. O grupo de trabalho 15 trata dos direitos de imigração, refúgio e apatridia. E aí passamos para o último eixo, que é o último 6, que se volta para o fortalecimento da institucionalidade dos direitos humanos. E aí o grupo de trabalho número 16 é um Sistema Nacional de Direitos Humanos, que é esse grande mote da conferência, né, para a construção e debate desse Sistema Nacional de maneira institucionalizada. E o grupo de trabalho número 17 trata do fortalecimento dos conselhos de direitos. E, por fim, o grupo de trabalho 18, que trata dos fundos e recursos, né, os fundos e recursos orçamentários para garantir a atuação das instituições que estão envolvidas no sistema de proteção e promoção dos direitos humanos. De fato, são 3 eixos, né, que me atravessam, né, da minha trajetória profissional enquanto defensora pública federal e também defensora de direitos humanos, né? Evidentemente, são três eixos diferentes, mas que se interseccionam, né? Quando nós tratamos de população em situação de rua, não há como não se debruçar também sobre os direitos das mulheres, sobre as questões étnico-raciais que atravessam esse público. Do mesmo modo, quando analisamos o direito das mulheres como um todo e todas as violações de direitos humanos envolvidas, né, em que as mulheres são vitimadas, a questão racial é inevitável de ser abordada, né? Sobretudo quando entendemos que mulheres negras estão na base da pirâmide social, as mulheres negras estão sendo vitimadas em diversos grupos vulnerabilizados, mulheres negras são invisibilizadas, estão sendo mortas também, né? Vítimas de feminicídio, mulheres negras que também são lideranças de movimentos sociais, lideranças de grupos que envolvem a defesa e proteção de direitos humanos, né? E a questão étnico-racial, né? Isso tem uma ligação concreta com a minha origem, né? Eu venho de um bairro negro em Salvador, né, uma cidade extremamente marcada pela questão racial. Isso me forma enquanto estudante de direito, enquanto defensora pública, e eu trago, né, essa contribuição aqui enquanto conselheira e presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e tenho esse compromisso, né, de estar na presidência, buscando conduzir, mediar os trabalhos, as discussões, e buscando dar visibilidade, né, às pautas, não somente a essas pautas, mas visando a importância de ter esse olhar, sobretudo interseccional, sobre esses temas em relação à prática de defensoras e defensoras de direitos humanos aqui no nosso país. A minha condição de maternidade, né, ela é primordial na minha vida e marcante, né? Sou mãe há 5 anos e também, né, como eu lido com as questões sociais, políticas, sobretudo. A maternidade também me trouxe um ativismo político no campo da defesa dos direitos das mães e das crianças, né? Também sou muito marcada, pessoalmente, pela militância materna, né? Fui mãe na pandemia, e, portanto, na pandemia também me envolvi com o movimento social dos direitos das mães, das lactantes, né? Das gestantes. Então, é uma questão muito marcante da minha trajetória pessoal, que eu trago também para minha trajetória política e profissional, né? Então, nessa condição, é muito desafiador ocupar espaços de poder e decisão. Antes de ser mãe, já eu tenho 15 anos, né, de trajetória enquanto defensora pública, e na minha trajetória profissional,
e sobretudo voltada, né, para a proteção de direitos humanos, e também enquanto gestora, porque eu também tenho experiências no âmbito da Defensoria Pública de ocupação de cargos de poder e decisão. Eu sempre trouxe essa defesa do direito das mulheres, de ter voz, de ocupar de fato, né, espaços de poder e decisão, não apenas cargos acessórios, não apenas cargos de assistência, mas sim estar ali à frente das decisões. Então, dentro desse escopo, é sempre muito desafiador para a mulher, e aí, quando ela é mãe, também ocupar espaços de poder, né? Então, quando eu sou mãe, eu passo a ter um outro olhar sobre a necessidade de ocupação desses espaços, mas também eu passo a ter limitações, né? A maternidade muitas vezes acaba trazendo limitações para que as mulheres possam alcançar os seus projetos, possam ocupar espaços, porque é a tarefa de cuidado familiar, a tarefa de cuidar dos filhos, né, acaba se tornando meio que uma prioridade inevitável na vida de uma mãe. E assim, nessa posição, enquanto mãe, recebi a proposta de ocupar um cargo de extrema responsabilidade aqui em Brasília, que é um cargo da Secretaria-Geral de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União. Na época, muito relutante, com um filho pequeno, de 2 anos, disse muitos nãos, né? Até, de fato, aceitar ocupar esse cargo, porque eu temia muito como equilibrar essa balança, estar no cargo de poder e continuar desempenhando a minha maternidade, sem comprometer meu tempo de qualidade com meu filho, né? Isso é uma prioridade. Então, muitos dramas pessoais foram enfrentados, né, em escolhas, porque implica ausência, implica participação em reuniões, implica viagens, né? Então, foi extremamente desafiador. Mas algo que me fez decidir e dizer o sim para estar nesse espaço de poder é entender que também é um legado, né, para o meu filho, para as crianças, para as mulheres mães. Né? É um legado importante essa sinalização de aceitar ocupar esse espaço, para entender que as mulheres mães precisam também ocupar espaços de poder de decisão, para entender que políticas públicas, seja na área do sistema de justiça, seja na área de direitos humanos, precisam ser influenciadas por essas mulheres e mães, porque quando uma mãe ocupa um espaço de poder, ela tem um olhar diferenciado sobre visibilidade, sobre o direito daquelas mulheres, né? E isso eu posso te dizer que está sendo refletido, inclusive, atualmente, na minha condição de presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é um outro cargo também de poder que eu aceitei, sobre também sacrifício pessoal, que envolveu sacrifício pessoal, envolveu redução do meu tempo de qualidade com a minha criança, e isso é algo muito caro para mim. Mas foi uma decisão tomada também imbuída desse compromisso social, desse compromisso com o país, desse compromisso com a minha instituição, né, com a Defensoria Pública da União, do compromisso com os direitos humanos, né. Eu penso que esse é um legado importante também para para que eu entendo que é o futuro a ser construído, que meu filho vai estar, né? E também para que outras mulheres, mães, possam entender que é possível de algum modo, mas que é muito importante pautar a sua posição materna e a necessidade também de colocar esses limites imprescindíveis de que a maternidade ela precisa ser tratada com prioridade e que eu, enquanto mulher e profissional, preciso ser compreendida enquanto mãe nas minhas limitações, né? De ocupar os espaços de poder. Então, esse é um debate político que eu trago comigo, trouxe quando desempenho o cargo de secretária-geral de articulação e trago também quando desempenho a função de presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, né? Eu trago a minha maternidade o tempo todo, afirmo que é uma prioridade, trago isso também enquanto condição política. Então, aqui na Conferência Nacional de Direitos Humanos, fiz questão, né? Eu e outras mulheres mães que estamos compondo aqui essa cúpula de direção, de trazer assistência para crianças, né? Espaço para mulheres e crianças no âmbito da 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. E essa foi uma lacuna que foi identificada em outras conferências que foram realizadas neste ano. Mas foi um debate, né, que eu trouxe e que não se poderia fazer a Conferência Nacional de Direitos Humanos sem garantir que as mulheres mães participem e tragam as suas crianças. Então, essa foi uma pauta, um grande desafio. Estive aqui enquanto mulher e mãe e ocupante de um cargo de poder e decisão, juntamente com outras mulheres mães aqui que me acompanham, que me ladeiam aqui no Conselho Nacional, para que a gente possa, né, dar esse espaço. Isso não seria possível se não tivesse mães e mulheres na mesa diretora do Conselho Nacional de Direitos Humanos para trazer a importância desse olhar. Então, esse é um exemplo de quanto a trajetória pessoal influencia no político. Pessoal é evidentemente político. Hoje a aula foi sobre mulheres de esquerda na 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, com Charlene Borges, defensora pública federal.